Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 7 horas da manhã, 12 graus Celsius. Tá frio, pra variar, né? E só tem a névoa seca, também para variar, nenhuma nuvem no céu. Ontem nós fizemos uma live mais curta para motivar as pessoas a assistirem o vídeo das análises de um general indiano sobre o perigo da situação atual desandar de maneira rápida e repentina. Como assim? A tese geral do general é simples. Os russos estão macetando na Ucrânia, certo? Macetando devagar, na tranquilidade, na paz, mas estão macetando. Como assim? O que aconteceu? Nós sabemos que essa guerra, ela tem sido feita por frentes. Ela originalmente foi pensada pela OTAN como uma maneira de desestabilizar a Rússia para forçar uma mudança de regime e depois a desintegração do país. Mais ou menos como eles fizeram com a Iugoslávia. A ideia geral era essa. Eles tinham uma visão da Rússia baseada no próprio preconceito, não nos fatos. Sabe, o punhado de mentira que a imprensa divulgou, como por exemplo, eles usavam roupas ainda da época da Segunda Guerra Mundial, estavam lutando com paz, um monte de bobagens, né? Isso não chega a ser uma coisa que faz diferença, só para conquistar a opinião pública. Mas eles acreditaram na própria mentira. Porque eles realmente acreditaram que a Rússia, cujo uniforme é tão tecnológico que muda de acordo com o campo de combate, vocês sabiam disso? Que se está neve, o uniforme fica branco. Se está no meio do verde, o uniforme fica verde. Se está no meio da folha, fica da cor da folha. Não sei se vocês sabiam disso. Os uniformes russos, eles mudam de acordo com a cor no ambiente. Mas vendeu-se a ideia de que eles usavam roupas da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa impressionante o quanto eles mentiram, o quanto eles estavam por fora da capacidade tecnológica e militar russa. Certo? Só para dar um exemplo do quanto essa sincronia era grande. Se você pensa principalmente nos submarinos, né? A doutrina ofensiva russa é baseada em submarino. É com submarino que, se for preciso, a Rússia vai colocar os Estados Unidos de joelho. Então, a Rússia fazendo submarinos de tecnologias inacreditáveis, enquanto os Estados Unidos não podem fazer mais F-35, porque acabou a tinta. É uma tinta específica. O Sukhoi Su-57 também usa uma tinta específica para aumentar a invisibilidade. Enfim, os americanos têm uma capacidade de engenharia tão ridícula que a tinta acabou. Simplesmente acabou. Acabou a tinta. Então, e não vai fazer mais tão cedo, porque não tem mais capacidade industrial. Enfim, a Rússia aproveitou a enorme superioridade industrial e tecnológica e foi se adaptando ao terreno, aos tipos de guerra. Começou um tipo de guerra lá no início, guerra urbana, né? Não sei se vocês se lembram, a tomada de Mariupol, que foi basicamente mais que quarteirão a quarteirão. No caso da fábrica da Azovstal, foi cômodo a cômodo. Foi uma luta urbana, tensa, difícil, com muitas baixas, protagonizada basicamente pela Stepnaz Chechena. Depois avançou-se para uma segunda fase, com lutas mais abertas, mas ainda assim urbanas, usando o grupo Wagner. Foi em Artemiovsk, que os ucranianos chamavam de Bakhmut, né? Foi Artemiovsk, até que termina
essa fase inicia uma terceira fase, caracterizada pelo uso de drones. Os iranianos deram a dica, falaram, cara, usa drone. Vocês estão tendo perdas em infantaria? Estavam tendo realmente muitas perdas em infantaria. Houve a maior parte das perdas da Federação Russa foram na primeira e na segunda fase da guerra. Porque a luta urbana e tudo mais, a maneira como as tropas ucronotonazes lutavam, elas acabavam promovendo muitas baixas. E o Putin sempre foi muito preocupado com baixa no próprio exército. E estava difícil. E ele não queria simplesmente pulverizar a Ucrânia, porque aquilo voltaria a fazer parte da Rússia. Não fazia sentido destruir aquilo que vai ser seu. Então, os iranianos deram a dica, cara, usa drone. Sim, drone. O Irã é um grande produtor mundial de drones. Começou a enviar drones para a Rússia, que começou também a fabricar os próprios, numa escala cada vez maior, drones cada vez melhores. E aí, essa terceira fase foi marcada pelo uso massivo de drones de combate. Quando perceberam a estratégia russa, porque ela é muito barata, se você for analisar, é uma estratégia eficiente e barata. Os russos fizeram drone até de tanques. Eles têm um tanque que é basicamente um robô, certo? Que pode levar até uma pessoa, mas tranquilamente ele vai sem nenhum passageiro para a zona de combate. Funciona como lança-granada, muito eficiente, certo? E os russos começaram a fazer dezenas, depois centenas deles. Isso mudou a realidade na frente de batalha. Até que os ucranianos, a OTAN, né, reagiu e também mudou de estratégia. Começou a ela mesma a fabricar drones e a promover ataques dentro do território russo. Os russos combatiam isso originalmente com interferência eletrônica, mas por mais que os russos desenvolvessem mecanismos de interferência eletrônica, não estava dando, estava difícil, estava complicado, porque ainda que não fosse efetivo do ponto de vista tático, estrategicamente o resultado era devastador, porque pessoas dentro do território russo eram desvividas e as críticas surgiam, as pessoas ficavam nervosas dentro da Rússia. E aí o Putin parte para essa quarta fase, que é basicamente usar as FAB. O general indiano comenta sobre isso. Usar as FAB. O que são as FAB? São bombas, originalmente bomba burra. O que é uma bomba burra? Aquela que você solta, sobe de avião e solta, certo? Você tem que estar próximo, né, claro, e não pode estar em alta altitude. O que os russos fizeram? Usaram um projeto americano abandonado e transformaram a bomba burra em bomba planadora, bomba inteligente. Como assim? Usaram um projeto americano? Sim, um projeto americano. Mas por que os americanos não levaram ele à frente? Porque a ideia era boa, só que os engenheiros eram ruins e a produção industrial insuficiente. Porque a ideia de uma bomba planadora é que você é quase como se fosse programada. Muitos de vocês talvez não tenham visto isso nos anos 80, existia também nos anos 70, que eram bonequinhos a corda. Eles faziam uma série de movimentos. Isso é devido a um mecanismo chamado giroscópio. Se vocês olhar lá atrás, há mais de um ano, eu publiquei um vídeo sobre a excelência russa na produção de giroscópios e acelerômetros mecânicos. E aí as pessoas rindo, né? Falam, mas hoje em dia tudo é eletrônico. Por que os russos estão fazendo giroscópios e acelerômetros mecânicos e estão comemorando isso? Agora nós sabemos por quê. Porque com isso você planeja essas bombas sem risco nenhum de sofrer interferência eletrônica. Porque elas são mecânicas, certo? É como um brinquedo a corda. É claro que o grau de precisão
é altíssimo para fazer esses giroscópios. Aí você junta 3 peças mecânicas: um altímetro, um acelerômetro e um giroscópio. A bomba é lançada através do giroscópio. Ela abre uma espécie de asa planadora e aí ela pode ser lançada até 40 km de distância do alvo. Mas o jato, e por isso os americanos não continuaram com a ideia, tem que ter 2 características. Além de, evidentemente, conseguir carregar bombas de 3 toneladas. A primeira característica é voar muito alto. A altura média de voo dos bombardeiros americanos é 3.000 metros. A dos russos é 12.000. Alguns caças russos chegam a 21 km de altura, ou até mais. Segunda velocidade. Você pega a velocidade do B2, é 900 km por hora. É uma lesma subsônica. Compara isso com o Tupolev Tu 22 M3, que voa a velocidade de 2.300 km por hora, ou o MiG-31K, que voa 3.000 km por hora. Então, se você tem alta velocidade, consegue levar um peso muito alto para altas altitudes, você consegue usar essas bombas planadoras, que são extremamente eficientes, não podem ser detidas por nada. Não dá para você acertar uma bala no meio do caminho. Elas são como balas. E carregam quantidades enormes de munição com extrema precisão. Então, os caças, no caso da FAB 3000, ela não é lançada de bombardeiro. Ela é lançada de caça, o Sukhoi Su-34. Os caças sobem a 12, 14 mil metros, dentro de uma coordenada previamente estabelecida. O giroscópio, o acelerômetro e o altímetro são... a palavra é complicada, mas ela ilustra bem o que acontece. São programadas para funcionar. Quando chega na coordenada exata, o piloto simplesmente solta a bomba. E ela vai sozinha para o alvo, errando por muito pouco. A precisão é altíssima. E aí você escolhe também a carga. Certo? Você escolhe a carga. Se você quer destruir só o prédio, né, você usa uma termobárica. Mas se você quer destruir o prédio, tudo que está em volta dele, no raio de às vezes centenas de quilômetros, você usa munição de fragmentação, bomba de fragmentação. Então a escolha precisa. É um trabalho extraordinário de engenharia, onde de maneira precisa você, a partir do alvo, a partir do que você quer, você escolhe a munição. Você sabe a altitude, você sabe a velocidade, você sabe a coordenada, e você precisa de pilotos extremamente precisos em aviões extremamente capazes. Que os americanos não têm nada disso. Então o uso das FAB, primeiro FAB 500, depois FAB 1000, FAB 1500, agora os russos estão macetando a Ucrânia com pelo menos uma FAB 3000 por dia. Gente, FAB 3000, ela pesa 3 vezes mais do que esse carro que vocês estão vendo passando. Mais de 3 vezes mais, que esse carro não pesa 1 tonelada. Mais de 3 vezes mais que esse carro só de munição. E os caças russos, o Sukhoi Su-34, conseguem levar isso de boa, sem sofrer, com resultados devastadores para os alvos ucranianos. E aí os russos viraram novamente o jogo. Por quê? Porque agora eles têm um armamento extremamente eficiente, muito preciso, contra o qual nada pode ser feito, e que alcança pesadas baixas no inimigo, sem basicamente provocar baixa do lado deles. Que é exatamente o que o Vladimir queria desde o início. Correto? Então, novamente, os russos ganharam a proeminência do combate. A OTAN e a Ucrânia não tem mais o que fazer, a não ser assistir. E isso, é óbvio, está sendo usado pela Federação com resultados, tipo, devastadores, né? Com resultados devastadores. Resultados impressionantes. E a OTAN está sem saber o que fazer. A reunião, a 75ª reunião dos países da OTAN, recente, estava como se fosse um clube de cães raivosos, de gente insana, despreparada. Como, por exemplo, o que esses cachorros estão fazendo circulando
indo e voltando. Como por exemplo aquela estoniana, né? A estoniana, sei lá o que, Jalas, não sei como é que chama aquela mulher. Estônia, gente, quem vai saber o nome da mulher? Colocar uma estoniana para ser a líder da diplomacia da União Europeia. Estônia, um país de 1.300.000 habitantes, só 800.000 dos quais étnicos. Tem que derrotar a Rússia, tem que massacrar a Rússia, tem que fazer não sei o que com a Rússia. Cara, a Estônia, país a 150 quilômetros de São Petersburgo. Quando a Rússia quiser, a Estônia deixa de existir em questão de minutos. E tá a mulher falando bobagem. Sabe, a OTAN tá dominada por esses imbecis. Não só americanos, mas os europeus, que são as vítimas, que estão pagando por isso, são muito piores. Correto? Então isso é perigoso, porque num determinado momento eles vão perceber que a Ucrânia está perdida, cara, que não tem mais nada que eles possam fazer. O avanço russo sobre o território ucraniano é determinado pela própria Rússia, no ritmo que ela quer, na velocidade que ela quer, do jeito que ela quer. Acabou, não tem mais como vencer. Não tem mais como vencer. Agora é aguardar o momento que o Vladimir decidir que Kiev deve ser tomada, para dividir a Ucrânia do jeito que a Rússia achar que deve. Ao que tudo indica, o que ele vai fazer, inclusive para semear a cisânia, é pegar tudo que ele quer, são territórios historicamente russos, inclusive o oeste do Dnieper, entregar a Bukovina do Norte para a Romênia, a Transcarpátia para a Hungria, a Rutênia para a Eslováquia e a Galícia para a Polônia. Certo? Eu falei, ó, cara, toma aí para vocês, não queremos isso não. Fica criando uma situação embaraçosa, porque esses países não vão rejeitar mais território. Não vão. Como é que eles vão reagir com os Estados Unidos? E os centenas de bilhões de dólares, na verdade, entre europeus e americanos, foi $1 trilhão desperdiçado naquilo. Como é que eles vão reagir? Não vão, cara. E o pior de tudo, para eles, é que dessa vez não foi só gasto público, igual no Afeganistão. Dessa vez as empresas investiram muito dinheiro e vão perder essa dinheirama toda. Como é que elas vão escriturar isso? Se escriturar, vai ter quebra na bolsa, que vai levar a quebra imobiliária, a quebra dos Estados Unidos. Se não escriturar, vão estar cometendo crime. É isso.